Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária, e que o nosso objetivo aqui é discutir temas de medicina interna de cães e gatos, de maneira a aprimorar cada vez mais o nosso raciocínio clínico, ajudando os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e, juntamente com a professora Helena, a professora Heloísa e a professora Carolina, componho a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. E sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. E hoje, pessoal, é dia da nossa boa e velha mentoria ao vivo, né? Aquele dia em que a gente avalia um caso clínico de um colega, dá palpite, procura ajudá-lo da melhor forma possível. E hoje eu tenho aqui a Jessie Pires 99, já vi que ela está por aí também. Jessie, vou te chamar aqui, tá? Boa noite, tudo bem? Jessie, tudo bem, e você? Tudo certo, professor. Tá falando de onde, Jessie? Guarulhos, São Paulo. Guarulhos, São Paulo. Tudo certo por aí? Tudo certo, né? Vi no seu perfil ali que estava com a camisa do Timão, também estou chateado, triste com o baile que tomamos ontem, né? Foi fácil, não foi fácil. Não quero nem ver como é que vai ser na semana que vem. Torcer pro vexame ser menor, só isso, né? Já me deixaria satisfeito. Só isso. Mas tá bom, né? E estava lendo o seu caso, né? Você é nossa aluna, não é isso? Sim, do Descomplicando. Do Descomplicando. E você é a tutora do animal, né? Bom. E uma colega sua que está conduzindo o caso, é isso? Isso. Inclusive, ela é aluna daqui também. Também é aluna. Como é que ela chama? Doutora Tuane Gonçalves. A Tuane. Tá ótimo, então. Então, conta para o pessoal, como é que ele chama o seu gato? É o Nick. É o Nick. 12 anos de idade, né? 12 anos e meio de idade. E conta para o pessoal, então, o que aconteceu com ele, para eles ficarem por dentro aí do caso e a gente discute. Certo. No dia 1º, antes de ontem, eu reparei que o Nick, ele é um macho castrado de 12 anos, vacina em dia. Percebi que ele estava bem apático, estava vomitando muito, já tinha uns 2 dias. Só que aqui a gente tem um probleminha de um pouco demais de gato. Então a gente acaba não vendo quem é que está vomitando. Aí eu percebi que ele estava vomitando há 2 dias. Só um líquido transparente com espuma, não tinha bile, não tinha conteúdo alimentar. Então, no dia 1º, eu levei ele no hospital, onde a doutora Tuane atende, né? A gente já trabalhou juntas, inclusive. Eu havia feito soro subcutâneo em casa, mas ele não melhorou. Levei no hospital e, assim, no veterinário, ele costuma ser um animal extremamente agressivo a ponto de precisar de sedação. Ele deixou fazer de tudo. Exame físico, ultrassom, raio-x, coleta, cistocentese. Ele não foi o animal bravo que ele costuma ser. Eu já estranhei o comportamento. Não estava querendo se alimentar, nem beber água, e estava com fraqueza muscular. Ele não conseguia ficar em pé direito. Então, o que nós fizemos foi, a doutora bateu um raio-x abdominal, que eu não tenho ele aqui, porque senão ela ia ter que cobrar lá, a gente bateu só para olhar na hora. Ele tinha uma grande quantidade de gases no cólon, o cólon na imagem do ultrassom estava tipo, desse tamanho, assim, super espessado, e gases pelo intestino, nada muito específico. A gente foi para o ultrassom. No ultrassom, tinha bastante sedimento na bexiga urinária, tinha gás e líquido no estômago e uma colite. Mas a parede da bexiga e a parede do estômago estavam ok, de espessura. Então, outra coisa que a veterinária achou estranho foi o rim esquerdo dele, que tinha um formato bolhoso, redondo, bem feio, nem parecia mais um rim. E mas eu tenho um ultrassom dessa... Líquido no interior? Porque na descrição... Não, ela não falou líquido. Acho que não tinha líquido, tá? Não tinha líquido. Ele só tinha um formato bolhoso, redondo, bem feio. E eu tenho um ultrassom dele de outubro do ano passado, porque ele tem histórico de gastrite, né? Então, vira e mexe, ele tem gastrite. Nesse ultrassom do ano passado, o rim esquerdo dele era normal. Então, eu achei uma mudança muito drástica em menos de um ano. Aí, nos exames de sangue, hemograma normal, série branca e vermelha normal. ALT, FA, ureia, creatinina, tudo normal.
A única alteração que a gente achou foi na bilirrubina, bem aumentada. O plasma está bem ictérico, mas ele ainda não tem icterícia clínica. Uhum. E no exame de urina, que deu bilirrubinúria e deu cilindrúria. E eu fiquei muito confusa com os resultados, porque eu aprendi, né, porque eu vejo no curso, nas aulas, que cilindrúria geralmente é lesão tubular, lesão isquêmica, renal. E a função renal dele tá normal. Uhum. Perfeito. E aí? O que vocês fizeram com ele? Tratamento sintomático. No dia 1º a gente aplicou Serênia. E mais tarde, no dia 1º, ele começou a ficar febril, eu esqueci desse detalhe, ele chegou em 39,4, 39,5. Uhum. Aí eu apliquei dipirona. Foi isso. Aí, no dia seguinte, que foi ontem, ele já estava outro gato. Tá bem mais ativo, tá se limpando, tá andando pela casa. No dia 1º eu tive que forçar a alimentação na boca. Ontem ele comeu um pouquinho de sachê sozinho, mas não, ainda tá em hiporexia. Hoje, mesma coisa. Ele não tá mais vomitando desde a aplicação do Serênia, mas ele come 3 bolinhas do sachê, sai fora, não quer beber água e não quer comer ração seca. A gente está só no tratamento sintomático, por enquanto. Perfeito. É isto? É isso. Então, beleza. Vamos agora fazer o nosso resumo, né, desse contexto todo, desse histórico, né, que o paciente apresentou, para a gente elencar aí os principais pontos, procurar identificar quais que são os sintomas ou problemas guias a partir dos quais a gente pode raciocinar. Então, um paciente felino de 12 anos e meio de idade, apresentando quadro de vômito agudo, com cerca de 2 dias de evolução e sinais sistêmicos constitucionais, hiporexia e apatia. Um animal extremamente agressivo que estava pouco responsivo. Isso, eu particularmente, acho que é uma coisa, na minha rotina, eu tomo como muito importante. Essa alteração de comportamento muito evidente num paciente, para mim, significa sinal de alerta. Significa que provavelmente ele está bastante doente. Então, por exemplo, aquele Golden que entra no consultório, pulando em todo mundo, lambendo, e chega cabisbaixo, isso para mim é um sinal de alerta. Tá? Então, a gente tem que considerar sempre essa possibilidade importante. Tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal já está perguntando. Dor abdominal no exame clínico? Tá? Vamos falar sobre isso. Não tinha. Beth Arraial do Cabo. Tá? Enfim, né? Então, quadro de vômito agudo, sinais sistêmicos constitucionais. Os exames ultrassonográficos não deram alterações muito significativas, nada diretamente, aparentemente, relacionado ao quadro de êmese. Os exames laboratoriais hematológicos normais, bioquímica, apenas bilirrubinemia, com predominância de bilirrubina do tipo indireta ou não conjugada, né? A outra, se eu não estou errado, estava normal, além da presença de bilirrubina e cristais de bilirrubina na urina. Basicamente é isso, foi feito o tratamento de suporte, houve uma melhora significativa, mas ele ainda mantém algumas características sistêmicas, né? Ela ainda não está comendo direito, ainda está um pouco mais quieto que o normal, embora tenha melhorado. Então, vamos lá. Marcelo pergunta, perda de peso também? O quadro é muito agudo, tá? Tem 2 dias de evolução apenas, tá? Então, essa já é uma característica importante, a característica aguda do quadro. A Giovana pergunta como estava o fígado no ultrassom. O fígado estava basicamente normal, exceto por um aumento de ecogenicidade, que pode ser causado por muita coisa, como, por exemplo, infiltração de gordura, mas nada morfologicamente assim que tivesse chamado a atenção do examinador, tá? Então, apenas um leve a moderado aumento de ecogenicidade hepática, mas a LT normal, fosfatase alcalina normal, gama-glutameiltransferase também normal. Teve alguma alteração no ambiente, na rotina do gato? Está perguntando a Natália Miranda. Teve? Não. Não? Nada que ele já não esteja acostumado. Uhum. Perfeitamente. Então, nesse contexto, é Jéssica? A Jessie é de Jéssica, isso, né? É Jéssica. Jéssica, nesse contexto, assim, de forma, digamos assim, problema clínico ou diagnóstico sindrômico, o que você elencaria e o que você chamaria atenção para você começar a raciocinar? Você enxerga algum deles, assim? O que você acha? A princípio, o vômito agudo, né? Perfeito. Problema clínico. É isso aí, o problema
Ótimo, é isso mesmo. O problema clínico dele é o vômito agudo. E dentro de um paciente com vômito agudo, né, a gente tem uma linha de conduta, eu particularmente tenho uma que eu sigo toda vez que eu estou atendendo um quadro de vômito agudo. Vômito agudo é um problema clínico muito traiçoeiro, porque pode ser uma coisa muito simples, benigna e que vai ser autolimitada, até uma coisa muito grave do lado negro da força que caminha muito mal. Então, a gente não pode menosprezar o vômito agudo, principalmente se vem acompanhado de sinal sistêmico constitucional importante, como é o caso dele, tá? Então, Sim. Como que eu raciocino em cima de um vômito agudo? Em geral, tem várias formas de raciocinar. O vômito agudo normalmente é aquele até 7, algumas literaturas falam até 14 dias, tá? Até 7 eu acho um número mais razoável. Eu entendo que ele pode ser causado por problemas primários no trato digestivo ou extratrato digestivo. Falando de problemas primários no trato digestivo, a gente tem principalmente as gastropatias e as doenças do intestino delgado. As doenças do intestino grosso menos comumente causam vômito, tá? E lembrando que, em geral, doença do intestino delgado e do intestino grosso frequentemente vem acompanhados de quadro diarreico, tá? Não obrigatoriamente, mas frequentemente, o que não é o caso, não é uma gastroenterite, mas é um quadro de vômito agudo, tá? E a gente pode ter enfermidades extratubo digestivo, doenças hepáticas, renais, metabólicas, pancreáticas, todas elas devem ser consideradas como possíveis etiologias, inclusive as doenças polissistêmicas, que podem eventualmente também cursar com vômito, dependendo da enfermidade. E como que a gente faz a triagem desse paciente? Evidentemente que além de um exame clínico muito bem feito, né, com palpação abdominal minuciosa, observando a hidratação, qualidade de pulso, TPC, tudo isso para a gente ver complicações decorrentes aí desse vômito agudo, como hipovolemia, desidratação, hipotensão e etc. Tá? É importante que a gente tenha uma abordagem mais agressiva, complementar, para descartar doenças que potencialmente tragam risco de vida imediato e requeiram intervenção mais agressiva. Então, sem dúvida, o exame ultrassonográfico, a Tati está dando umas opiniões aqui, já vou até ler agora, porque eu vou pegar esse gancho para a gente discutir. Indica fazer colonioscopia, às vezes o S não pega por ser órgão oco. Já chego lá, tá, Tati? A ultrassonografia é muito importante no vômito agudo para descartar principalmente doenças obstrutivas, tá? Por exemplo, intussuscepção, massas abdominais, né, que estejam causando quadro obstrutivo, corpos estranhos, dilatação do tubo digestivo, né, que também pode ser um indicativo aí de processo obstrutivo. Então, o exame ultrassonográfico é muito importante nesse contexto. Por exemplo, outra coisa, líquido livre abdominal, uma peritonite, por uma ruptura, por exemplo, de uma úlcera gástrica, ou até uma peritonite espontânea, que é raro, mas pode acontecer. Então, a ultrassonografia é muito importante nesse processo investigativo, ao contrário da gastroenterite. Na gastroenterite aguda, né, o exame ultrassonográfico ele é de baixíssimo valor diagnóstico. Então, se ele tivesse com diarreia importante, a ultrassonografia aqui não teria grande valor diagnóstico, mas com vômito agudo é importante que se faça. Foi realizado e não foi visto nenhum processo obstrutivo significativo, nem alterações morfológicas de outros órgãos parenquimatosos, como o fígado, por exemplo, que chamasse atenção. Existia um certo processo degenerativo renal, mas a gente vai fazer a correlação agora com os exames laboratoriais. Então, esse primeiro passo foi feito, é importante, e essas doenças obstrutivas foram descartadas, tá? Do ponto de vista laboratorial, então, não há alteração de creatinina, né? Então a gente pode dizer com tranquilidade que não há um quadro de insuficiência renal que justifique, né? A gente pode até ter uma doença renal crônica, mas não há certamente uma correlação com esses quadros de vômito, tá? Então a creatinina normal descarta essa possibilidade. ALT normal, GGT normal e FA normal. Não parece haver, de fato, um quadro hepático significativo. Tá? Não tem indícios de lesão hepatocelular e nem tampouco de distúrbio colestático, porque as enzimas de colestase, gama-glutamiltransferase e fosfatase alcalina, estão dentro da normalidade. A gente sabe que a fosfatase alcalina ela tem uma sensibilidade muito limitada no gato, porque ela tem uma meia-vida muito curta, mas a GGT já é bem melhor e ela também está normal. Eu estou vendo o pessoal que está passando aqui as contribuições.
mas nem sempre eu consigo ler. Então, se eu não conseguir ler, vocês colocam de novo, tá? A Tati fala de hipersensibilidade alimentar, tá? Em relação ao vômito agudo. Eu acho menos provável, Tati, justamente por ser agudo, o animal ter 12 anos de idade. Normalmente, o quadro de hipersensibilidade alimentar, embora, tá, vamos supor que ele eventualmente cause um vômito agudo, os sinais constitucionais já não são uma característica muito importante, tá? Pelo menos não no começo da doença. Então, eu deixaria essa possibilidade em segundo plano, tá? Muito bem. Então, o exame bioquímico, exceto pela bilirrubinemia, que a gente já vai falar, ele não mostrou alterações significativas, tá? Então, da parte hepática e renal, a gente pode ter uma certa tranquilidade. Eletrólitos, potássio e sódio, vocês também fizeram e estava normal. Por que eles são importantes no vômito agudo? Além de detectar alterações secundárias ao vômito agudo, né, que podem ser corrigidas, como, por exemplo, uma hipocalemia, tá? A gente tem que descartar a possibilidade de uma crise addisoniana, uma insuficiência cortical adrenal aguda. Muito mais raro no gato do que no cão, mas ocorre, tá? Então, a hipercalemia com a hiponatremia direcionaria esse diagnóstico, o que também não foi o caso aqui, diminui a possibilidade de uma crise addisoniana. Então, perceba que dentro do que a gente falou, né, doença hepática, doença renal, doença metabólica, essas três parecem menos provável. Doença pancreática, essa ainda está no jogo. Por quê? Embora não tenha alterações ultrassonográficas, a gente sabe que a sensibilidade do exame ultrassonográfico para diagnóstico de pancreatite em gatos é bastante limitada, tá? Assim como a possibilidade de resultado falso positivo também existe. Então, a realização de LPS seria o exame, assim, digamos, mais padrão ouro, porque ele também tem limitações, para a gente buscar um diagnóstico do vômito secundário à doença pancreática. E é um diagnóstico diferencial importante nesse caso, sabe, Jéssica? A gente vai sustentar um pouco mais essa hipótese com a nossa discussão subsequente, tá? Então, vamos guardar aí a possibilidade de doença pancreática ainda como causadora do quadro de vômito. Do ponto de vista hematológico, de fato, eritrograma, leucograma e plaquetas estão normais. Isso significa que tudo está normal? Não necessariamente. Não. Por quê? Por causa da bilirrubinemia. Eu percebo uma bilirrubinemia, mas sem alterações colestáticas, tá? Então, eu não posso... A minha preocupação foi hemólise. Muito bem, exatamente, né? Ele pode estar com uma hemólise em curso. Por quê? Ele está com 29 de hematócrito, mas quem que garante que há 4 dias atrás o hematócrito dele não estava 44? E agora ele está com 29. Sim. A gente não sabe como estava antes, tá? E você pode perceber que a bilirrubinemia que ele tem é uma bilirrubinemia indireta. Pessoal, não podemos usar o fator direta ou indireta para diagnosticar a origem da bilirrubinemia, porque existe muita sobreposição, tá? Isso engana muito a gente. Mas a gente pode ter indícios, tá? Eu mostrei aqui para os alunos, numa discussão de caso clínico nosso, um paciente meu com uma pancreatite grave que tinha uma bilirrubinemia indireta. Não deveria ser indireta, deveria ser direta, né? Porque a bilirrubinemia decorrente da pancreatite, ela é pós-hepática, né? Por obstrução aí das vias biliares. Mas perceba que a gente não pode se fiar por isso. Então, eu acredito que a bilirrubinemia ela pode ser tanto uma hemólise em curso, ou seja, ele pode ter uma doença sistêmica que causa hemólise, como, por exemplo, uma micoplasmose ou uma anemia hemolítica imunomediada, tá? Ou, de fato, ele pode ter uma pancreatite cursando com uma bilirrubinemia pós-hepática. Mas o que diz contra isso? O GGT normal. Mas talvez Sim. o GGT vá vir a subir nos próximos dias. Então, a gente vai precisar de um segmento do teu gato para a gente poder esclarecer esses aspectos. Continuando ainda, antes de me aprofundar na questão da bilirrubina, voltando ainda para a gente fechar a questão do vômito agudo, tá? Então, a questão hepática, renal, metabólica não parece improvável. Ficamos aí com o pâncreas como uma possibilidade bastante razoável. E aí indicado o exame de lipase pancreática específica, tá? E do ponto de vista de tubo digestivo, o ultrassom descartou possibilidade obstrutiva, mas como a própria colega chamou a atenção, algumas outras enfermidades não podem ser descartadas por ultrassonografia. Por exemplo, ulceração e erosão gástrica, tá? Isso seria melhor
observado por meio de endoscopia. Sugiro endoscopia já? Não. Não acho que justifique neste momento, principalmente porque ele respondeu ao tratamento sintomático, tá? Ele não vomitou mais, não tem sinais de obstrução, então não acho que a endoscopia seja importante agora. E, normalmente, doenças primárias do tubo digestivo não justificariam a bilirrubinemia, pelo menos a maioria delas, tá? Então eu deixaria a endoscopia como uma carta na manga se ele voltar a vomitar e se a gente não chegar a uma conclusão com o restante da abordagem complementar dele, tá bom? Então, o segmento do vômito agudo, eu sempre sigo essa filosofia. Descarto possibilidades obstrutivas, morfológicas, com ultrassonografia, bioquímico e hemograma, para descartar tudo que a gente falou até agora. Quando eu não chego a uma conclusão e o animal é possível, eu faço tratamento sintomático, como faz para a gente com vômito agudo. Fluido, antiemético, antiácido e etc. E se não evoluir bem, eu vou para a endoscopia. No caso dele, como a gente tem essa bilirrubinemia, o que eu te sugiro é continuar o tratamento sintomático. Eu acho que melhor do que o fluido subcutâneo seria ele fazer uma rodada de fluido endovenoso, se fosse possível e execuível para você. Tá? Sei que nem sempre é possível. Você parece que tem muitos animais, né? Quantos gatos você tem em casa? Agora 25. 25. Então, nesse contexto, é mais difícil de tratar, né, individualmente, né? Tudo fica mais caro para 25, né? Gatos, sim, por exemplo. Então, eu entendo perfeitamente essas limitações. Mas manter a hidratação vai ser sempre muito importante, manter o antiemético, né, como você vem fazendo, é importante, tá? E, se possível, fazer LPS, é um exame mais caro, mas tira essa dúvida. E o acompanhamento hematológico bioquímico. Qual acompanhamento? Precisa fazer de novo todos os exames? Não. O hemograma é importante para a gente ver a cinética eritrocitária, se o hematócrito está descendo, a bilirrubina, para a gente entender se isso vai abaixar, às vezes aparece no próximo exame, tá? Ou se isso está subindo, tá? E eu faria pelo menos a GGT de novo, para ver se essas enzimas de colestase vão subir, tá? E aí, como eu falei, a pancreatite justificaria o quadro colestático desse paciente. Ele não parece ter uma doença primária da árvore biliar, do tipo colangiohepatite ou colangite, tá? Porque senão já teria subido provavelmente essas enzimas. A Tati está perguntando se ele é FIV-FeLV negativo. Sim, aqui em casa todos FIV-FeLV negativo e eles estão com a vacina V5 em dia. Perfeito. A Natália fala de manejar a hiporexia. Você já está fazendo mirtazapina, né? Tô. Então já está auxiliando ele nesse apetite, tá? E é evidente que a nutrição clínica, com suporte, com dieta enteral, nesse período que ele está mais reliento para comer, é muito importante, tá? Em todos os aspectos ajuda a ter um desfecho melhor de forma geral. Então, o que eu faria nesse caso é seguir com o tratamento sintomático, como você está fazendo, e o acompanhamento com esses exames, LPS, hemograma, GGT e bilirrubina, tá? Para a gente ver como que isso vai evoluir. E aí os dias é que vão dizer como é que a gente vai observar o quadro dele. No exame físico, ele não tinha dor abdominal, não demonstrou nenhuma dor abdominal. E linfonodos normais, eu esqueci dessa parte, né? A mucosa estava normal. A hidratação, ele estava pouco só desidratado, porque eu já havia feito 250 ml de soro nele. E basicamente não tinha nada específico no exame clínico. Então, mesmo sem dor abdominal, a pancreatite está no jogo. Mais de 50% dos gatos com pancreatite não apresentam qualquer sinal de dor abdominal. Tá? Então, o guidelines é bem claro. A ausência de dor abdominal detectável não descarta pancreatite. A ausência de alterações sonográficas não descarta pancreatite. Alterações sonográficas não confirmam pancreatite. Tá? Então, o pessoal perguntando, fez exame de urina? Fez exame de urina, ela citou aqui no começo. Tem bilirrubinemia, tem bilirrubinúria, perdão, e tem cristais de bilirrubina. Meia cruz de bilirrubina na urina no gato é anormal, tá? Cão pode ter até 2 cruzes de bilirrubina, mas 1/4 de cruz de bilirrubina no gato não é normal. Ele tem realmente essa bilirrubina, é o que mais chama atenção do ponto de vista de exames subsidiários. Isso não pode ser ignorado, né? A Tati dizendo... Outra coisa que... Desculpa. Pode falar. Pode falar, Jéssica.
Na urinálise dele, além dos cristais de bilirrubina e da cruz de bilirrubina, ele tinha cilindros. E ali me refresca, qual tipo de cilindro? 2 tipos, era cilindros hialinos e cilindros granulosos, se não me engano. Raros ou muitos? Agora eu não me lembro, não estou com o exame aberto aqui. O hialino não é problemático, tá? O granuloso, em pequena quantidade, ele pode aparecer. Você está correta quando diz que ele indica, em grande quantidade, principalmente, lesão tubular. E você falou, mas a creatina está normal. Exato, é lesão, tá? Injúria renal. Não quer dizer que ele vai desenvolver insuficiência renal. E isso, assim, normalmente em quantidades maiores. Eu percebi que a densidade urinária dele, pelo contrário, está muito boa, 1,043. Sim. Tá? Isso é um fator bem importante aí, favorável do ponto de vista renal. Aí, a Elo INT Mendes está dizendo que é a veterinária que acompanha? Não. Falou que viu os exames e que são raros. O pessoal deve ter colocado no Instagram o exame. Sim. Então, se são raros, esquece. Você acha que essa questão da imagem do rim não tem nada a ver com o quadro dele? Tenho certeza que não tem. Tá? Por quê? Porque se o animal, para ter vômitos decorrentes de uma nefropatia, falando em insuficiência, ele tem que estar azotêmico, tá? Ele não está nem azotêmico, está com meio de creatinina, né? A minha se tivesse uma alteração renal com distensão de cápsula que causasse dor, tal, mas não é esse o caso. Então, esquece o rim. O rim não é culpado nessa situação, tá? Tá. A Linda pergunta, a bilirrubinemia não pode estar relacionada somente à lipidose hepática devido à anorexia? Boa pergunta, Liandra, né? Liandra Versinovetti. Liandra, boa sua pergunta, tá? Bom, alguns pontos a serem observados. A lipidose ocorre, sim, no caso de jejum. O jejum dele é bem recente, tá? Mas, mesmo assim, supondo que ela ocorresse, eu teria que ver alterações de lesão hepatocelular. A LT elevaria e provavelmente eu viria também a fosfatase alcalina elevada. Então, não parece ser o caso, tá? Porque para a bilirrubina ser decorrente de uma lipidose, tem que ser uma lipidose brutal, causando insuficiência hepática. Não parece ser esse o caso. A Natália pergunta, quando coletou esse exame, ele já tinha feito a fluido subcutânea? Boa pergunta, já tinha? Já. Então, olha que coisa boa, ele tomou fluido e ainda assim a densidade urinária dele continuou alta. Eu fiz a fluido por volta de meio-dia e coletei os exames no fim da tarde. A Ana Ninha pergunta, com o VG dele, né? Eu não sei até que ponto, Ana, ele já tinha não sei, o que peraí, deixa eu ver, que acho que passou alguma coisa que ela disse, eu não entendi. Tá. A Aninha dizendo que para ela é hemolítica, tal. Então, Ana, eu diria que pode ter hemólise em curso. Eu não me sinto confortável em dizer e bater o martelo que ele tem uma doença hemolítica. Ele ainda tem um hematócrito dentro da faixa de normalidade, tá? E ele não tem outros elementos hematológicos, né, que chamem a atenção para um quadro de doença hemolítica. Normalmente vem várias figuras, né? Por exemplo, autoaglutinação, tá? Gato não faz esferócito, tudo bem, mas outras alterações normalmente a gente observa. Então, não me sinto seguro para bater o martelo, mas eu acho que a gente tem que fazer o acompanhamento do hematócrito, tá? Até porque a doença hemolítica não comumente causa vômito, não comumente, tá? Então, não explica tudo, temos que manter isso em mente. Mas, como a gente sempre diz, doença não lê livro, né? Ela não sabe como que ela tem que se comportar. Não é? É isso mesmo. E alguma possibilidade dele ter ingerido alguma toxina no ambiente? Só desinfetante, mas sempre que é passado no chão, a gente usa muito Herbalvet aqui em casa, mas minha mãe usa outros desinfetantes com cheiro, mas sempre enxuga o chão, ele não é de lamber. Eu acho que isso já teria acontecido e teria acontecido com os outros também, né? Muito provavelmente. É isso. Perfeito? Ajudou? Muito, ajudou muito. Eu estava bem confusa com esses sinais dos cilindros, da parte do rim, de ter a veia, a bilirrubinemia, e fiquei bem perdida. Mas ajudou bastante. Maravilha. Tá bom, satisfeita? Tem mais alguma pergunta?
Não, eu acho que só isso. Por enquanto, então, tratamento sintomático, já dá tempo, né, de repetir os exames para ver como é que tá. Foi segunda, né? Foi dia 1º. Dá para fazer Segunda, amanhã. Dá para fazer amanhã, sim, com certeza. Tá? Legal, eu vou repetir sim. A Natália pergunta, qual a origem da pancreatite? Natália, 95% das pancreatites são de origem indeterminada, tá? São idiopáticas. Nos animais, a gente, em geral, não tem uma correlação etiológica com a pancreatite, com raríssimas exceções. Tá certo? Vai, Corinthians? Vai, Corinthians. Tá aí. Não tá indo muito ultimamente, não, né? Não tá indo muito. Nem com o Atlético Goianiense, mas vamos que vamos, né? Só tristeza, uma atrás da outra, né? Mas vamos que vamos. Tá joia. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Jéssica, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje, por compartilhar. Eu que agradeço muito. E aí mesmo. você me manda lá no direct, tá? O resultado desses exames, a gente continua discutindo. Tá bom? Pode deixar que eu mando sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, Jéssica. Tchau.